Novo Código de Processo Civil. Os artigos 165 a 175 dos conciliadores e mediadores judiciais. Texto de José Tessainer, narração de Alessandra Gauer e José Tessainer. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Os juízes e tribunais existem exatamente para compor conflitos entre partes que não se autocompuserem. Contudo, o Código trata de resolver os conflitos preferencialmente por autocomposição, para o que o artigo 165 determina a criação, nos tribunais, de centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. O mediador atua preferencialmente nos casos de existir vínculo anterior entre as partes, auxiliando-as a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que possam identificar, por si próprias, soluções consensuais. O conciliador atua preferencialmente nos casos de não existir vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio, vedado qualquer tipo de constrangimento ou intimidação, para que as partes se conciliem. A principal diferença entre o mediador e o conciliador está em que o mediador busca reaproximar as partes, para que elas próprias encontrem solução para o conflito, ao passo que o conciliador pode ele próprio sugerir soluções. Prefere-se a mediação no caso de vínculo continuado entre as partes. Ao conciliador, o Código veda expressamente a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes se conciliem, proibição que logicamente se estende ao mediador. Observa Guilherme Riso Amaral que a transação poderá ser anulada, nos termos do artigo 966, parágrafo 4º, ação anulatória, se for verificado que a coação foi determinante para a realização do ato. O artigo 166 trata dos princípios que regem a conciliação e a mediação. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. A Resolução número 125, de 2010, do Superior Tribunal de Justiça, contém um Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, cujo artigo 1º reza que são princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes. Sobre o dever de confidencialidade, observa Guilherme Riso Amaral que não se trata primordialmente de proteger dados confidenciais das partes, mas de estabelecer incomunicabilidade entre os procedimentos de mediação ou conciliação,
e o processo contencioso, impedindo-se que uma das partes utilize, no segundo, declarações do adversário feitas no primeiro, para que se maximizem os resultados na tentativa de composição amigável do litígio. Para exercer sua atividade em processo judicial, o conciliador ou mediador precisa fazer um curso de capacitação realizado por entidade credenciada e obter o respectivo certificado. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação precisam inscrever-se em cadastro nacional ou em cadastro de tribunal local. Dispõe o artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacidade mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme o parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º. Efetivado o registro, que poderá ser procedido de concurso público, o Tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou o mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores, constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processo de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. O advogado cadastrado como mediador ou conciliador fica impedido de exercer a advocacia nos juízos em que desempenha tal função, e poderão ser criados cargos públicos de conciliador e mediador. O artigo 168 estabelece que o conciliador ou mediador será preferencialmente escolhido pelas partes, podendo a escolha recair sobre pessoa ou câmara privada de conciliação e mediação, ainda que não inscritos no respectivo cadastro, procedendo-se à distribuição na falta de acordo. O artigo 169 trata da remuneração e da gratuidade, conforme o caso, de atividade desenvolvida por mediador, conciliador ou câmara privada de conciliação e mediação. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. A Lei 9.608 de 98 regula o trabalho voluntário como tal considerado a atividade não remunerada, prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social
inclusive mutualidade. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim, podendo o prestador do serviço ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de sua atividade. A remuneração, se houver, paga conforme a tabela fixada pelo tribunal, constitui despesa do processo. Não havendo autocomposição, será devida pelo vencido. O artigo 170 trata da comunicação que o conciliador ou mediação deve fazer no caso de impedimento e, acrescente-se, também no de suspeição. O artigo 171 trata da comunicação que o conciliador ou mediador deve fazer no caso de impossibilidade temporária de exercer a sua função. O artigo 172 proíbe o conciliador ou mediador de representar ou patrocinar qualquer das partes pelo prazo de 1 ano, contado da última audiência em que houver atuado. O artigo 173 trata da exclusão do cadastro de conciliadores e mediadores e do respectivo processo. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que 1. Agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafos 1º e 2º. 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1º. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. O artigo 174 determina que a União, Estados e municípios criem câmaras de mediação e conciliação. Trata-se aí de prevenir a instauração de processo judicial, matéria alheia, portanto, a um Código de Processo Civil. Finalmente, o artigo 175 admite a existência de outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais, vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, às quais se aplicam os dispositivos acima apontados, acrescentando que poderão ser regulamentadas por lei específica, como se o Código de Processo Civil pudesse proibir a edição de lei a respeito. Fim deste episódio. Até o próximo.